Dia do ano, né? É hora de agradecer, de fazer promessa que 2019 vai ser diferente, vai ser às vezes fitness, às vezes você vai falar que vai estudar e você vai no primeiro dia. Mas é uma hora que eu acho que a gente precisa usar para refletir um pouquinho do passado e planejar o presente. Mas eu preparei alguns tópicos de retrospectiva do monte de coisa que aconteceu esse ano, porque esse ano foi muito cheio de coisas. E como nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas cresçam de alguma forma perante, né, as coisas, os acontecimentos, e eu vou propor essa retrospectiva de uma forma diferente. Se você já é adulto e já trabalha, etc., você vai escolher pelo menos 3 notícias para ler na íntegra e pesquisar sobre, porque, como eu disse, eu acho que é importante que nós possamos compreender o que acontece no mundo à nossa volta. E se você é um estudante, você vai fazer isso de forma diferente. Você vai você vai escolher 3 notícias e vai dissertar sobre elas. E é interessante que elas não têm uma conexão entre si, então isso vai ser um super desafio, tá? E como a gente já falou em vídeos anteriores, dá sua redação para alguém que realmente gosta de você, que vai ler e vai te falar uma opinião real. Tipo, olha, tá muito ruim, ou não entendi nada. Porque só quando a gente escreve ou conversa sobre alguma coisa que você vai saber se você tá conseguindo transmitir a mensagem que você realmente quer. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, tipo, rapidez de tudo que aconteceu, e eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Então a gente começou o ano super agitado com uma rebelião, né? E 2017 também começou do mesmo jeito. Em 2017 nós tivemos mortes, né? Na rebelião de uma cadeia. E aí eu acho que vale uma reflexão sobre o nosso sistema carcerário, que tá funcionando, tá dando certo, sabe? É uma coisa muito profunda. A gente teve uma foto do menino negro na passagem de ano, que foi viral e que trouxe à tona várias discussões que nós precisamos ter e ainda não houve essas discussões. A gente teve um acontecimento maravilhoso na matemática, que foi a descoberta do maior número primo, com 17 milhões de dígitos. Depois a gente teve uma greve no Rio Grande do Norte, com policiais civis. A gente teve neve no Saara, que é um fenômeno super raro de acontecer, e sim, ele é possível, pesquise sobre. A gente teve uma febre amarela e muitas pessoas lembrando da tragédia de Mariana, que até hoje, infelizmente, não teve culpados sendo realmente punidos, né? Porque não sei se a nossa justiça é muito lenta ou se a gente não faz as coisas direito, não sei. Mas a tragédia de Mariana tá lá. Mas elas não foram ligadas entre si. Houve no começo pode ser por causa da tragédia de Mariana, desencadeou, não, mas no final não foi nada disso. A gente teve a condenação do Lula, em segunda instância, a 12 anos de cadeia. Depois a gente teve tiroteio nos Estados Unidos, que foi notícia, assim, que abalou muita gente. E aí veio à tona novamente sobre venda de arma, porte de armas. E isso é uma discussão muito complicada, porque você dá acesso para a população a armas, desencadeia várias outras coisas. Lógico que não é qualquer um que vai ter esse acesso, mas é uma discussão muito delicada. Teve intervenção militar, né? E aí, vixe, a intervenção militar foi um assunto muito discutido. A gente tem a novela do Cunha, que tá até hoje, né? Que, né? Complicado. Nós tivemos a guerra na Síria, que foi uma coisa muito triste. E
Se você pesquisar a fundo, as coisas que acontecem na Síria são muito profundas. Já matou mais de 500 mil de pessoas. É um número muito substancial. Não que uma morte não vale a pena ser discutida, mas, poxa, ninguém ainda sabe. E uma intervenção lá é muito delicado. É uma coisa muito delicada. Aí a gente continuou na novela do Lula, se ele é preso ou não é preso. Morreu um dos maiores físicos, né, que é o Stephen Hawking, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, e tem um filme sobre a vida dele, que é muito interessante. A gente teve uma crise nos Correios, depois a gente teve a expulsão de diplomatas russos após um envenenamento, e, vixe, isso foi uma coisa que abalou meio que, né, as relações internacionais. A gente teve uma notícia de plágio que foi bem discutida. Eu vou ler a manchete dessa. Iron Maiden admite plágio em hit e vai pagar multa, uma bolada por isso. Que foi uma multa. E plágio é uma coisa que deveria ser mais discutida. É aquela brincadeira de nada se cria, tudo se copia, né? Que é meio delicada quando você fala no meio artístico. Então, eu acho que é um assunto pra gente fazer um vídeo mais pra frente. A gente teve a pausa do Fifth Harmony, e aí os fãs choraram, e etc. A gente teve o Facebook vazando conteúdo, admitindo que facilitava para hackers invadir, roubar dados pessoais, e isso foi muito tenso, e isso ainda vai gerar muita discussão. Muita gente meio que esqueceu, né? Mas eu acho que não é uma coisa para ser esquecida, afinal de contas são seus dados pessoais, então é uma coisa que eu acho que vale as pessoas se inteirarem mais. A gente teve uma sexta-feira da paixão muito violenta, e teve protestos palestinos, e foi uma coisa bem marcante. O Lula foi preso. Nos esportes, a gente teve um juiz sobre um erro de procedimento. A arbitragem esse ano foi bem polêmica nos esportes. Isso é um assunto que você entende. Poxa, corrupção em tantos lugares, erros em tantos lugares, tecnologia ajuda ou não. Foi um ano meio tumultuado nos esportes. A gente teve em Passos, que é a minha cidade, um super roubo no banco, que teve troca de tiro de madrugada, a cidade inteira apavorada, e eu não escutei nada, e dava para escutar da minha casa. E tiroteio na cidade, e houve vários roubos do mesmo perfil durante o ano, inclusive um próximo do Natal, se não me engano, em Campos do Jordão. E foi muito tenso. Na verdade, foi um começo de ano muito tenso, porque a gente também teve a greve dos caminhoneiros, teve um terremoto no Havaí, que terremoto costuma causar, né, muita coisa. Teve um prédio que desabou em São Paulo e que, nossa, teve muitos mortos. Teve muitos mortos em confronto na fronteira da Palestina. A gente teve um balanço de 2 anos da economia e uma alta taxa de desemprego, que também não foi legal. E críticas ao governo Temer, que foram imensas. É muita coisa, gente. Além disso, a gente teve casamento real também, que aí as pessoas nunca sabem, né, se olham aquela coisa linda e maravilhosa, que as pessoas acham que casamento real é tipo tudo as mil maravilhas. Tudo na vida tem os prós e os contras. E aí tinha bastante coisa ruim acontecendo, que assim, veio, né? A gente teve a greve dos caminhoneiros, que fez as pessoas realmente repensarem. Vamos pesquisar um pouquinho de história para saber por que tudo que a gente produz é transportado pelos caminhoneiros, e às vezes não por um trem, né? Ou vamos pensar em meios de transporte alternativos. Os caminhoneiros são realmente importantes para a nossa vida? São, porque o preço do leite subiu absurdamente.
Não só o leite, como, nossa, teve gente se aproveitando e subindo o preço da gasolina absurdamente. E foi uma confusão assim, que nessas horas você vê a maldade nas pessoas, entendeu? Gente comprando coisa para revender muito mais caro, tudo você lucrar em cima, às vezes, de uma pessoa que realmente necessita daquilo, é complicado, né? Teve gente falando que eles não estavam deixando nem oxigênio passar, e tem gente que precisa de oxigênio para aquelas máquinas e tudo, mas eles estavam, e teve muita comida estragada, teve muito prejuízo no leite, em produtos perecíveis, e o negócio foi muito tenso. E aí eu acho que as pessoas começaram a dar um pouquinho mais de valor, pelo menos momentaneamente, daqueles produtores perto, que é o povo que tem hortinha em casa, e tem uma cebolinha, uma salsinha, um alfacezinho, né? Um pé de manga. Se bem que manga não dá nessa época, mas, né, a gente teve um momento de. E teve muita gente que foi extremamente gente boa. Teve fazendeiro na minha cidade doando leite, apesar que é meio proibido, mas pra não jogar fora e pra gente carente, eu acho que, né, foi uma coisa válida. Depois a gente teve universidades e escolas que suspenderam aula, justamente por causa da greve, porque tava faltando merenda e etc, faltou super gás. E foi assim, foi uma coisa extremamente, faltar ônibus, comida. Aqui onde eu moro, muita gente depende de transporte para ir estudar fora, bate e volta, em cidades próximas. E aí não tinha gasolina, né, nem outro combustível, ficou meio delicado. O Pimentel começa a não pagar os professores e demais servidores em dia. A gente teve muita greve esse ano de professor e etc. Inclusive, ele não pagou o 13º, pelo menos não até o dia que eu tô gravando esse vídeo. E ele vai deixar pro próximo governo. Teve a Copa do Mundo, que a gente perdeu. Teve o resgate dos meninos na Tailândia, que, nossa, foi muito difícil. Passagem estreita, mas a gente terminou no final muito feliz com eles resgatados. E, nossa, até arrepio, porque foi muito tenso. Na política mundial, teve muita coisa envolvendo a Rússia, né? E Israel com com negociação com os palestinos. Um cara agradecendo, que eu não sei pronunciar o nome dele, Snowden, uma coisa assim, agradecendo a Rússia por um asilo temporário. E aí, esse asilo não foi muito bem recebido na relação Estados Unidos e Rússia. Então, assim, a gente foi um ano para as relações internacionais meio tenso. A gente teve um eclipse solar maravilhoso. Eu particularmente não gosto muito de fofoca, essas coisas, mas eu achei muito interessante a cantora Demi Lovato teve uma recaída com drogas. E aí eu achei muito interessante. Eu acho que ela é um exemplo de força, particularmente. Não só ela, mas muitos outros que tiveram a coragem de admitir que já utilizaram droga e que dá pra vencer, dá pra. Mas eu acho que é interessante que a gente possa aprender com as falhas também, porque todo mundo é humano. E eu acho interessante que todo mundo pode falhar, sabe? Mas o importante é você ter a capacidade de se reerguer. Não só ela, como a Selena Gomez também teve vários problemas de saúde e falou disso abertamente. Porque essas pessoas que estão na mídia, elas são pessoas comuns, sabe? Eles não têm superpoderes, eles têm dinheiro, na maioria das vezes. Mas eles não têm superpoderes. Então, assim, eles são seres humanos, eles têm depressão, eles têm que lidar com tudo e às vezes é muito difícil. Então, às vezes você se inspirar numa pessoa que passou por um problema que você tem atualmente, conseguiu vencer, ou está na luta diariamente para vencer isso, é muito importante, sabe? A gente teve um problema com as bolsas da CAPES, porque vamos lembrar que nós temos um congelamento de 20 anos nas verbas da educação e da saúde, que eu não sei como que as pessoas não se revoltaram
surtaram com isso absurdamente. Foi aprovado, muito deputado que votou a favor, foi muito votado, isso me, sabe? Não só o cara que votou a favor, mas o partido, porque política, gente, é uma coisa muito delicada, a gente não vai falar disso agora, tá? Porque é um assunto que rende, assim, 300 vídeos. Teve um alerta de tsunami na Indonésia e a gente teve um tsunami mesmo na Indonésia atualmente. E foi muito triste, porque eu acho que próximo do Natal abala mais, porque o Natal é uma época que as pessoas estão mais com o coração aberto, a maioria, não todos. E você vê o número de mortes, as pessoas estavam lá curtindo, é muito triste. A gente teve um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente teve aquela novela do Lula vai concorrer à presidência, Lula é candidato, Lula não é, todo mundo confuso e no final ele não pôde concorrer à presidência. E aí nós tivemos o... Gente, fugiu o nome dele, como assim? O Jair Bolsonaro que ganhou, apesar de... Foi uma disputa bem, né? A gente tem, acho que é uma das notícias mais tristes do ano, que nem o Estado obteve a média, bateu a média do ensino médio. Isso quer dizer que a nossa educação está muito ruim, mas o caminho para melhorar a educação é justamente a gente começar a ler mais, né, para começar, e aí começar a gostar de estudar. E acho que vai demorar um pouco para isso acontecer, mas cada um pode fazer a sua parte. Lógico que teve muito mais outros acontecimentos. Você fala, nossa, quase que só falou tragédia. É porque eu separei basicamente as notícias que mais impactaram. Só que aí eu comecei a perceber, vocês vão perceber isso, que a maioria das notícias é do começo do ano. Porque o começo desse ano foi muito agitado. E assim, foi muito agitado. Aí uma hora que eu falei, não, vamos colocar menos notícias, não, retrospectiva vai ter 10 horas. Então, é isso. Espero que vocês tenham tido um ótimo ano. E aí eu vou deixar um último desafio, que é você ter um lugar para anotar coisas, fazer a sua retrospectiva. Não aquelas de Facebook, de não sei o quê. A sua retrospectiva com momentos bons e ruins. E isso não quer dizer que tem que ser uma coisa tipo, às vezes, um bom dia de uma pessoa que você nunca conversou, mas que você admira, já é uma coisa para você colocar na sua retrospectiva. E no final de 2019, você poder ler essa retrospectiva e falar, nossa, isso aconteceu, foi esse ano, e isso já valeu o ano, sabe? E coisas ruins também, porque eu acho importante nós lembrarmos coisas boas e ruins, porque faz parte da vida, né? Não tem como existir o bom se não existir o ruim ou o mal. Tem um 2019 maravilhoso.